Amém? Para você também que está nos assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. Aproveita e envie esse link para outras pessoas. Se você também não se inscreveu no nosso canal, clica lá, se inscreve rapidinho. Dá tempo de você enviar também para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém? Hoje é um dia muito especial, né? O Dia das Mães. Quero parabenizar e desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui presentes e também que estão nos assistindo. Que o Senhor derrame mais graça e sabedoria sobre a vida de todas vocês. Amém? Lá em Isaías 43:19, diz o seguinte: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, quando eu estava estudando para dirigir o culto também, que a gente precisa ter um tempo com o Senhor, se preparar, se consagrar, veio esse versículo ao meu coração. E todas as vezes que a gente vem na igreja, a gente tem que vir com essas expectativas, que é algo novo para a gente experimentar aqui, em unidade com os irmãos, com essa comunhão. Então aproveite essa manhã para experimentar do novo do Senhor, se consagrar, deleitar o coração a essa presença, que eu creio que nossas vidas não irá sair daqui da mesma forma. Amém? Vocês podem curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu vou orar para a gente começar o culto. Não se distrai com nada, fica conectado com tudo que vai acontecer nessa manhã. Amém? Pai, nós te rendemos graças por mais um dia, nós te rendemos graças por essa manhã. Nós nos consagramos, Pai, nós abrimos nossos corações para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. Nós te rendemos graças por uma manhã maravilhosa. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Obrigada por sensibilidade aguçada. Obrigada por uma manhã extraordinária em que nós iremos experimentar do sobrenatural. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Louva ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos animar um pouco na palma agora? Na palminha? Bora! Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença a minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença a minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar na tua presença. Posso correr na tua presença. Eu posso rir na tua presença. Posso gritar na tua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar na tua presença. Posso correr na tua presença. Eu posso rir na tua presença. Posso gritar na tua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar na tua presença. Posso correr na tua presença. Eu posso ir na tua presença. Posso gritar na tua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Tua presença em minha vida é maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Tua presença em minha vida
Salvador, meu Adonai, és tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. Tu és tudo pra mim, minha segurança e paz, és tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai, és tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. E nada nesse mundo é melhor que tua presença, nada me alegra mais que a tua vida em mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, minha segurança e paz, és tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai, és tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, Jesus, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. E nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero desejar as boas-vindas para você que chegou agora também. Seja muito bem-vindo. E desejar também Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui presentes e para quem está nos assistindo agora também. Amém? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve rapidinho, envia esse link para outra pessoa também, ainda dá tempo. Vamos receber uma palavra abençoada através da vida do pastor Valmir. E eu queria conhecer se em nosso meio há algum visitante nesta manhã. Tem alguém nos visitando? Não? Amém. Amém? Seja muito bem-vindo. Como é que a igreja recebe? Traga mais gente. Amém. Alguém que aniversariou de segunda até hoje? Aqui presente também, para que nós possamos orar? Alguém? Não? Amém. Lembrando que é novo nascimento, casamento e aniversário de nascimento normalmente. Ninguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá para orar pela vida do nosso irmão Marcelo. Amém, Pai. Nós te rendemos graças pela vida do irmão Marcelo. Nós acreditamos que o Senhor estabeleceu um propósito para que ele cumpra nessa terra, e eu declaro ele cumprindo, Pai, com exatidão, com sensibilidade aguçada, e que ele possa obedecer, Pai, todas as instruções que o Senhor colocar no coração dele. Eu declaro mais sabedoria, Pai, nessa nova estação, que o Senhor dê direções a ele, que ele possa cumprir de forma sábia, Pai. Eu declaro ele sendo ainda mais um homem íntegro, segundo a Tua palavra, que ele se alinhe e queira também, Pai, estar alinhado à Tua palavra,
E em nome de Jesus, amém. Queria convidar o pastor Valmir para cá. Estejam prontos para receber aquilo que o Senhor colocou no coração dele, amém? Bom dia. Todo mundo bem? Amém. Está meio frio hoje, né? Mas a igreja é do fogo. Amém. Olhe para o seu irmão e diga assim: tem fogo aí? Ou é só fumaça? A gente é do fogo, amém, irmão? Amém. Eu não estou no WhatsApp não, tá? Eu estou só botando aqui um cronômetro para eu saber quanto tempo eu vou falar, tá? Eu sei que hoje é Dia das Mães e nós temos muita coisa para falar. E eu sei que Deus vai nos abençoar nessa manhã, amém? Amém. Glória a Deus. Agora vai. Jesus é eterno do céu e da terra. Deus é bom. Quero dar as boas-vindas a você que nos visita hoje pela primeira vez. Aos irmãos que estão em casa, né, decidiram celebrar o Dia das Mães hoje, mais tempo com a família, isso é muito bom. Eu falei com a minha ontem, aproximadamente uma hora, falei com minha mãe, falei com meu pai, falei com meus irmãos, estava tudo junto lá. Eu dei os parabéns também a ela ontem, e daqui a pouco eu vou ligar para ela de novo, quando terminar aqui, amém? E você que está aqui hoje, eu quero dar os parabéns. Cadê as mães que estão aqui hoje? Medilene, Vaninha, tem um bocado de mãe ali, olha ali, que é quanta mãe, glória a Deus, amém, que coisa maravilhosa, as mães ali, ó, glória a Deus. E os pais, cadê os pais? Para a gente não ficar de fora também, né? Glória a Deus. Sem pai não tem mãe, né? É ou não é? Continua valendo, essa regra nunca vai mudar. Amém? Sem pai não tem mãe, isso é maravilhoso. E, irmãos, eu quero também parabenizar as mães que estão nos assistindo, né? Se você não é inscrito no nosso canal, nós queremos chegar a 1 milhão daqui a pouco. Amém. Quanto já tem, pastor? A gente está com 600 mil, 510 inscritos. A gente vai chegar lá, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A gente também nesse mês, a gente está no mês da família. O mês de maio aqui na nossa igreja, no nosso ministério, é o mês da família. E quem estava aqui domingo passado? Quem assistiu o culto pela internet? Quem não estava aqui? Glória a Deus. Você tanto pode ouvir presencialmente, aí tem coisas que às vezes a gente fala aqui, aí você diz, eu queria ouvir de novo aquilo. Você tem no nosso canal, viu? Está lá disponível no nosso canal. As mensagens que são ministradas aqui, e você pode abrir lá e assistir novamente para você estar ouvindo, aprendendo e sendo edificado, amém? Essa manhã o Senhor me deu uma mensagem e eu quero pregá-la nessa manhã. Nós vamos continuar falando de família. Eu sei que esse é o tempo da gente estar despertando a família para as coisas que são importantes, amém? E nós vamos continuar falando de família nessa manhã. E eu já queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 12. Versículo 1. Eu vou falar de família, continuar falando sobre esse tema, porque eu sei que é muito importante. Eu sei que nós estamos, eu sempre tenho repetido isso aqui, né? Nós estamos vivendo dias diferentes, dias que são difíceis, mas a gente tem a palavra de Deus que nos coloca no lugar certo, que nos dá rumo, amém? A palavra de Deus, ela é a base para a nossa vida, em tudo. Sem a palavra, a gente não consegue agradar a Deus, amém? E graças a Deus que Ele nos deixou a palavra para que a gente fosse guiado e tivesse tudo o que diz respeito
aquilo que Deus deseja para a nossa vida, em todas as áreas, a palavra de Deus ela vai norteando nossa vida. Amém? Você abriu aí? 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1. Abriu, irmão? Amém. Dê um glória a Deus. Amém. Eu sei que quando eu começar a pregar, vai cair fogo aqui. Amém. Glória a Deus. É para cair mesmo, viu? Então vamos lá. Eu vou ler só o primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim: tendo Roboão, é um bom nome para você colocar no seu filho, Roboão. Você pode também chamar ele de Roboãozinho, né? Então, tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Amém? Eu vou ler de novo. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Amém? Olha um pouquinho aqui para mim. Quantos já leram essa história? Quantos já conhecem essa história? Que vai ficar até mais fácil para eu falar. Quantos já leram essa história aqui? Que coisa maravilhosa. Tem dois aqui, glórias a Deus. Roboão é um bom nome para você colocar no seu filho, como eu falei, né? Mas Roboão, ele era filho de Salomão. Quem lembra de Salomão? Amém. Que era filho de Davi. A Bíblia diz que Davi foi o melhor rei que Israel teve na sua época. Davi foi um grande rei. Mas a Bíblia diz que quando Davi morreu, quem assumiu o trono foi Salomão, seu filho. Vocês lembram da história que Davi queria construir um templo para o Senhor, mas o Senhor disse a Davi que ele não iria construir o templo no seu tempo, mas iria ficar para o seu sucessor, ou seja, o seu filho, Salomão. E foi Salomão que ergueu o templo. Quem lembra disso? A Bíblia diz que Salomão ergueu o templo, que mais na frente, em João capítulo 2, você vai ver que quando Jesus estava prestes a morrer, em João capítulo 2, ele detalha que aquele templo que levou 46 anos para ser destruído, iria ser destruído num dia. E o povo ficou bravo com ele, porque dizia, como é que pode? Um templo que levou 46 anos para ser construído, né, e em um dia será destruído. Mas enfim, então Davi foi o melhor rei que Israel teve. Quando Davi morre, a Bíblia diz que Salomão assume o trono. E quando Salomão morre, quem fica no lugar de Salomão é o seu filho, Roboão. É muito importante você entender esses detalhes. Talvez você diga, mas para quê? Isso é importante eu saber? Não tenha dúvida. Porque se você não conhece a Bíblia, talvez essas informações, elas, pelo fato de você não saber, pelo fato de você não conhecer, você pode errar. Então a Bíblia diz que Roboão recebeu do pai o trono. E quando Roboão assume o trono do Senhor, a Bíblia diz que foi questão de tempo para ele fortalecer o seu reino. A Bíblia diz que ele fortalece o seu reino e em seguida ele deixa a lei do Senhor. Eu queria falar nessa manhã sobre herança e legado. Amém? Amém? Vocês estão aqui, irmão? Me ajude. Não fique cochilando, não. Fique ligado no Espírito aqui, viu? Herança e legado. Amém? Então veja, que coisa interessante. No período monarca na Bíblia, no tempo dos reis, um pai, quando ele morria, e somente quando ele morria, o filho assumia o trono. Era normal, era comum. Então, o rei governava durante 40, 45 anos, como foi o caso de Salomão e outros reis na Bíblia, mas quando ele falecia, a Bíblia diz que o seu filho herdava o trono. Você vai ver em todo o livro da Bíblia, no primeiro e no segundo livro de Crônicas, que foi sempre assim. Mas o que me chamava a atenção, quando a gente vai ler essas histórias a fundo, é que os pais passavam para os filhos somente o cargo.
ele não passava os valores. Os filhos recebiam dos pais, que eram reis, o cargo, o trono, mas os filhos não recebiam os valores. Se você voltar um pouquinho atrás e for ler toda a história de Davi, você vai ver que Davi foi o melhor rei que Israel teve, mas não foi um bom pai. Ele não tinha uma estrutura familiar. Então, quando Salomão assume o governo de Israel, ele assumiu a posição de rei. Ele estava recebendo do pai somente o cargo. Davi não tinha o que passar para Salomão, até porque naturalmente falando, ou familiarmente falando, Davi ele não tinha sido um bom exemplo para o seu filho. Então a única coisa que ele passou foi o trono. Quando Salomão assume, a Bíblia diz que Salomão começou bem, mas a Bíblia diz que o fim das coisas tem que ser melhor do que o começo. Diga assim, o fim das coisas tem que ser melhor do que o começo delas. Então Salomão assumiu. Salomão foi um grande rei em Israel. O homem mais sábio do Antigo Testamento foi Salomão. Porém, a Bíblia diz que foi questão de tempo para ele deixar a lei do Senhor e fazer aquilo que não agradava a Deus. Ou seja, ele não seguiu os passos do seu pai. Então Roboão agora assumiu. E quando Roboão assumiu, ele também não tinha essa mesma pegada, essa mesma intensidade que herdou do seu avô, porque Davi, mesmo sendo um homem que não foi muito bem na questão familiar, Davi era um rei que amava a Deus. Vocês estão aqui? Então Roboão assumiu, mas Roboão não tinha os valores que faria com que ele permanecesse no trono durante muito tempo. Ele assume o reinado, o governo de Israel, mas ele não tinha os valores. Ele não tinha aquilo que é mais importante, os valores. Eu sei que hoje é comum para nós, é normal, eu penso assim, a maioria que está aqui, os que estão me assistindo em casa também deve pensar aqui, todo mundo se preocupa em deixar alguma coisa para o seu filho, para a sua geração. É normal a gente pensar isso, né? Tem uns que vão deixar uma grande herança, tem outros que vão deixar uma pequena herança, mas é comum dos pais hoje pensarem de como seus filhos vão ficar, depois que eles passarem dessa para melhor. Então eles se preocupam em fazer um pé de meia, eles se preocupam em construir um patrimônio, para deixar aquele patrimônio para o seu filho, porque na cabeça dos pais, e isso eu não estou dizendo que está errado, presta atenção nisso, não está errado, na cabeça dos pais, quando eles morrerem, os seus filhos precisam estar assegurados de alguma coisa, precisa ter alguma coisa, e não é errado você pensar nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se eu disser para você que não é somente isso, eu achei que você ia dizer amém, mas está bom. Eu estou entendendo que você está entendendo. Não é somente isso. Não é somente você deixar uma conta boa no banco, um valor bom, né? Não é somente você deixar uma casa, não é somente você deixar um bem para que o seu filho desfrute, mas tem coisas que têm mais importância do que isso. Eu, por exemplo, eu fui criado numa família, meu pai ainda é vivo até hoje, meu pai entrou para 89 anos. Eu achei que você ia celebrar, eu celebro até hoje, porque eu tenho um anciãozinho que tem 89 anos, está vivo, lúcido, graças a Deus, falei com ele ontem e eu celebro demais isso. A minha mãe vai entrar para os 80 agora, graças a Deus eu tenho ainda os dois, e eu sou grato a Deus por isso. Mas eu sei que durante toda a trajetória do meu pai foi um homem que possuiu coisas, antes de envelhecer, de chegar nessa idade, ele tinha bens, ele possuiu muitas coisas, porém com o passar do tempo,
por muitas coisas, o homem sem Deus não tem uma cabeça muito boa, ele perdeu muitas coisas, e eu sei que hoje, quando ele passar dessa para melhor, ele não vai deixar para mim um patrimônio grande, muita coisa. Mas tem coisas que ele vai deixar para mim que eu vou levar para o resto da vida. O resto da minha vida eu vou levar isso. E o que seria isso, pastor? Caráter. Eu lembro que meu pai sempre dizia uma coisa, e eu guardo até hoje no meu coração. Meu pai dizia assim: olha, meu filho, tenha cuidado com quem você anda, tenha cuidado com quem você vai se associar, tenha cuidado com as pessoas que você vai estar junto com ela, tenha cuidado com quem você vai se envolver. Ele saía dizendo muitas coisas, e uma das coisas que me marca até hoje, ele dizia assim: olhe, por onde você for, ele dizia assim: você saiba entrar e saiba sair, não deixe as portas fechadas, porque talvez um dia você vai precisar voltar e você vai encontrar as portas fechadas. Seja alguém que sabe se relacionar. Para mim, naquele tempo, eu não entendi o que ele estava dizendo. Era coisa tão simples que ele estava falando, e naquele tempo, 17, 18 anos, talvez a gente não saiba medir o peso de uma instrução dessa. Mas hoje, com 42 anos, com a cabeça que eu tenho, eu nunca vou esquecer aquelas palavras do meu pai. Quando ele dizia assim: tenha cuidado por onde você anda, deixe as portas abertas, porque talvez vai chegar um momento de você ter que voltar, e você vai encontrar favor, você vai encontrar portas abertas, você não vai encontrar as portas fechadas sobre você. Ou seja, saiba se relacionar, tenha boas amizades, tenha um bom relacionamento. E esses conselhos para mim foram importantíssimos. Você está aqui, irmão? Eu sei que não vou receber uma grande herança, mas eu recebi preciosos valores que eu carrego até hoje. Caráter, conduta, comportamento, atitude, coisas que nós vamos receber somente em casa. Ou melhor, é para receber na nossa casa. Você está aqui, irmão? Aí eu anotei uma coisa aqui que eu achei muito interessante, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10. Abra lá, por favor. Eu não quero me demorar hoje, porque a gente também vai ceiar, a gente está na ceia. Mas eu quero falar tudo que está no meu coração. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. A Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o que, irmão? O temor do Senhor é o que? E o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Veja que são, preste atenção, olha um pouquinho aqui para mim, preste atenção, veja que são duas coisas distintas. O temor do Senhor é o princípio. O que é o princípio? É o começo. Quem é que quer ser sábio aqui? A pergunta besta que eu vou fazer agora. É lógico que você vai querer ser sábio. Quem é que quer ser sábio? Levante sua mão. A Bíblia está dizendo que o temor do Senhor, não é ter medo do Senhor. O temor do Senhor é o começo, é o princípio da sabedoria. Mas o conhecimento do santo é prudência. Então, sabedoria e conhecimento são duas coisas importantes. A Bíblia diz: se o homem precisa de sabedoria, peça a quem? Por quê? Ele vai nos dar gratuitamente. A Bíblia está dizendo: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai nos dar gratuitamente. Agora, diferente da sabedoria, o conhecimento a gente adquire. E eu quero que você preste muita atenção nisso, preste atenção nisso aqui. Hoje, os pais
tem investido muito no conhecimento dos filhos, e isso está correto. Seu filho precisa estudar, seu filho precisa se formar, seu filho precisa ter uma boa faculdade, ser um profissional de luxo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu disser para você que você promover na sua vida somente isso, o seu filho pode ser um bom profissional, mas ele pode ser um mau indivíduo. Eu sei que você não vai dizer amém não, né? Eu sei disso. Mas isso acontece. A Bíblia fala do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, mas a Bíblia fala que o conhecimento do santo é prudência. Ele está falando do santo, o santo que a Bíblia está falando aqui é Jesus, o conhecimento do santo é prudência, ou seja, é importante você investir na vida do seu filho, é importante você colocar ele numa boa faculdade, você investir nos estudos, mas é mais importante você ensinar para ele as coisas que somente você pode ensinar na sua casa. Ensine o seu filho a temer a Deus. Porque se seu filho cresce sem temor do Senhor, ele pode, até enquanto ele está debaixo das suas vistas, ele pode ser um menino bom, ele pode ser um menino obediente, mas depois que ele sair das suas vistas, ele vai achar que ele não depende de ninguém, ele vai se sentir autossuficiente. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu acho que uma coisa mais difícil para o pai e para a mãe é conhecer o seu filho pela boca dos outros. Meu filho não faz isso, meu filho não é assim. E se ele for e você não saber? Outro dia me chamaram lá no Erepem, eu fui para o Erepem e falar sobre família. E falando sobre família, tinha umas mães lá, tinha uns filhos, e eu comecei a falar coisas que eu estou falando aqui também hoje, sobre a importância de você ter um relacionamento com os filhos e tal, aquela coisa toda. E uma mãe olhando para mim, aquela mulher olhava para mim, e ela começou a chorar, e eu terminei de falar, aí tinha um café lá, eu fui tomar um café, aquela coisa toda. Aí de repente aquela mãe foi até onde eu estava e disse assim: eu poderia falar com o senhor, pastor? Eu disse: pode sim. Ela disse: pastor, esses dias, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui me lembrando da história, da minha história, que é uma história muito difícil. E eu disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: olha, durante alguns anos eu sempre tive uma intimidade muito grande com a minha filha. Nós éramos boas amigas, nós tínhamos um bom relacionamento. Só que de um tempo para cá, depois que ela cresceu, né, nós começamos a ter alguns atritos, algumas dificuldades no relacionamento. E por fim, agora, pastor, eu descobri, por boca de uma amiga dela, que ela está grávida. E quando ela falou isso, eu tremi, né? Eu disse: meu Deus do céu. Eu descobri pela boca de uma amiga dela que ela está grávida. E agora eu queria, depois que o senhor falou tudo isso, eu queria que o senhor me dissesse o que é que eu vou fazer. Você está aqui? O que é que eu vou fazer, pastor? E eu olhei no olho dela e disse assim: você vai ter que amar. E ela disse: mas como eu vou amar alguém que é desobediente a mim? Eu disse para ela, eu digo: olha, eu vou usar a Bíblia como base, tá certo? Eu vou usar aquilo que eu conheço como base, eu não vou falar coisas que eu não sei, eu vou falar aquilo que eu sei. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós não merecíamos. Então, se Deus me amou quando eu não merecia, nesse momento da sua vida, no seu relacionamento com sua filha, eu sei que não é uma coisa fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora vai ter que amá-la. Se a senhora não
aproveitar essa oportunidade para cuidar dela, a senhora pode perder, definitivamente. Porque esse é um momento estratégico. A senhora vai ter que ter estratégias para chamar ela para perto, cuidar dela. Porque se a senhora for debater, contender com ela, depois de tudo que já aconteceu, a senhora corre o risco de perder ela para sempre. Então é melhor agora a senhora cuidar dela, a senhora chamar ela para perto e procurar saber dela o que foi que distanciou vocês nesse tempo. Ou seja, vocês precisam conversar. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você precisa conversar com seus filhos, com suas filhas, com a sua mulher, com seu marido. É tudo para a família. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas é porque conversa é difícil. Difícil é um problema grande quando ele surge, para se resolver depois. Você está aqui comigo? Salomão deu a herança de Salomão para Roboão, foi o trono, não foi os valores. E quando um rei agora herdava, o filho de um rei herdava do pai um trono, era ele responsável por uma nação. E a Bíblia diz que quando Roboão deixa de servir ao Senhor, a nação acompanha. Você já imaginou se você deixar de servir a Deus? Ah, pastor, é porque está tão difícil. Pode piorar. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: continue servindo na alegria ou na dor. Ah, mas é porque está difícil. Pode piorar. Pastor, o senhor é pessimista. Não, eu sou realista. Porque se com Deus a gente enfrenta o que a gente está enfrentando, e Jesus nos advertiu disso, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, você imagine sem Deus, como o negócio vai ficar. Você está aqui comigo? Você imagine sem Deus. Então, a sabedoria é o princípio. Se você quer ter sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o conhecimento do santo é prudência, ou seja, você precisa ensinar aos seus filhos sobre temer a Deus e conhecer Jesus. Você precisa ensinar o seu filho a conhecer a Deus, a temer a Deus e conhecer Jesus. E essa é uma tarefa que os pais precisam fazer, cumprir, sem terceirizar essa parte, porque é muito importante os pais ensinarem aos seus filhos o temor do Senhor e o conhecimento do santo. Você está aqui comigo, irmão? Eu estava lendo aqui, e eu queria que você já fosse lá para Abraão, eu falei Abraão, né? Eu falei Abraão, foi? Fosse lá para Abraão. Não vá para Abraão, não. Vá para a Bíblia. Lucas capítulo 15. E você pode dizer: mas pastor, por que não? Por que não? Porque eu tenho que fazer isso? Por que não eu faço de outro jeito? Porque essas coisas, elas é a única forma de você estar bem. Tem muita coisa que depende de você. Abra e segura aí, olhe para mim aqui agora. Tem muita coisa que depende de você. Olhe um pouquinho aqui para mim. Isso é tão sério, e a proposta da mensagem nessa manhã, eu sei que talvez você não esteja dando glória a Deus, aleluia, como a gente muitas vezes espera, isso também não tem nada a ver. O bom é que você entenda essa mensagem e reflita para que caminho você está indo e levando seus filhos, sua família. Eu quero que você reflita. Isso é tão sério, que você vai ver, a Bíblia fala da história de um homem chamado Eli. Presta atenção nisso, presta atenção. Eu sempre gosto de lembrar dele. A Bíblia diz que Eli era um sacerdote do Senhor. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. 2 filhos. Esses 2 filhos, assim como os reis passavam
o trono para o seu filho, o sacerdócio também naquela época era passado de pai para filho. Então, Eli, passou para os seus filhos o sacerdócio. E os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Porém, eles eram imprudentes. Eles não temiam a Deus. E Deus enviou uma mensagem por boca de um profeta para Eli. Acredito eu que você já deve conhecer essa história. Se você não conhece, depois leia 1 Samuel capítulo 3 e 4 todo. E eu vou resumir bem o texto, porque eu não tenho tempo para falar tudo. Então a Bíblia diz que o Senhor enviou um profeta. Esse profeta falou, para ele consertar as coisas, para ele endireitar as coisas, e meio que Eli ignorou. A Bíblia diz que o povo já não tinha palavra de Deus, já não tinha visão, as coisas não iam muito bem. Mas a Bíblia diz que aconteceu uma coisa muito interessante. Num dia só, morreu Ofni e Finéias, morreu Eli, porque estava sentado numa cadeira, ouviu que a arca do Senhor tinha sido roubada. Ele na cadeira de balanço, a Bíblia diz que ele teve um susto tão grande, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Morreu os 2 filhos, morreu o avô, e para a tragédia não ser menor, a Bíblia diz que nesse mesmo dia nasceu um menino. Você imagine o nascimento de uma pessoa no meio de tudo isso. Um menino nasceu. A Bíblia diz que a nora de Eli não fez nem caso do menino. Mas se tem uma coisa que marcou a vida dela e a vida desse menino, foi o nome que ela botou nele. E acabou. Alguém sabe o que é que significa isso? Alguém está dizendo aqui bem por dentro da máscara, né? Foi-se a glória, foi-se a glória. Foi-se a glória. E acabou, foi-se a glória. Agora você imagina aquele menino, depois que foi para a escola, para o pré, 1ª série, 2ª série, e aqueles outros amiguinhos chamando, e acabou, oi, acabou, acabouzinho, oi, acabou. E aquele menino vai crescendo, e ele vai entendendo. Quando pequeno ele nem entende o que é que acontece ali, mas quando ele vai crescendo e ele vai entendendo o que aconteceu, aquela história, aquele desastre marcou a vida daquele menino para o resto dos seus dias, porque ele foi chamado, o nome dele, ele foi chamado, melhor dizendo, de uma tragédia. Amém? Foi-se a glória, acabou a glória do Senhor, a glória de Deus foi embora. E a minha pergunta era, por que Eli não foi rápido em obedecer às instruções que Deus estava dando? Por que Eli não correu, não foi ligeiro para obedecer aquilo que Deus estava falando? Nós temos no Brasil, é um ditado popular que a gente escuta muito no Brasil. As pessoas dizem, o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para o seu irmão e diga assim para ele, feche as portas, não espere ser roubado. Amém, irmão? Não espere ser roubado, não espere acontecer alguma coisa para você fazer alguma coisa. Porque diferente de Icabô, Abraão também era chamado pela promessa. Porque naquele tempo o nome de alguém, o nome que a pessoa recebia era pelo um propósito específico de Deus. Abraão significa pai de nações. E quando alguém chamava Abraão, não estava chamando somente o nome de Abraão, estava chamando a promessa de Deus à existência. Amém. Vem Abraão, ou seja, vem pai de nações. Mas só que Abraão era um homem já velho. E acabou. Vem, acabou. E diferente de hoje, naquele tempo, todo mundo sabia o significado dos nomes um dos outros.
e acabou, foi-se a glória. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, é importante você deixar uma herança para os seus filhos, mas o que é mais importante são os valores. Agora eu quero ler Lucas capítulo 15. Aleluia! Lucas capítulo 15, verso 8. Eu quero que você leia lá. Jesus falou três parábolas específicas. Ele falou da dracma, ele falou da ovelha perdida, ele falou da dracma perdida e ele falou do filho pródigo. Amém? Eu quero ler a parábola da dracma perdida. Lucas capítulo 15, verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acenda a candeia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho, não acenda a candeia. Presta atenção, varra a casa e a procure diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Presta atenção aqui. Ela está falando sobre valores. Essa parábola está falando sobre valores que se perdem em casa e que se acham aonde? Em casa. Diga assim: se perde e se acha. Eu não sei você, mas eu já tive, e aqui eu estou falando bem sério para você. Eu já tive situações onde alguém ligava e eu não podia atender naquele momento porque eu estava fazendo alguma coisa, e eu pensava, eu vou dizer, diga que eu não estou. Pastor, isso é tão simples, pastor. Mas essas coisas pequenas é que vão construindo. Você está construindo um mentiroso. E você às vezes não sabe. Diga que eu não estou, aí eu não. Diga que eu estou, mas eu não posso atender agora. Depois eu ligo. Você está entendendo? Por quê? Dessa forma, você está preservando os valores que os seus filhos vão carregar para o resto da vida deles. Tem coisas que você vai marcar os seus filhos pela atitude que você tomou. A igreja, ela é muito importante. A igreja, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento das famílias. Mas a igreja é uma parte. A família como um todo, a estrutura familiar como um todo, é ela que vai dar os fundamentos para que a família seja forte. Já aconteceu aqui na igreja, e isso já faz tempo, né? Os meninos, sempre aqui a gente tem a igreja de criança. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós temos a igreja de criança aqui, e as crianças, elas têm muita energia. Elas são bem energizadas, né? São ligadas no 270, 24 horas. E as professoras, glória a Deus por elas. Amém. Santinha ali, quase que ela dava um pulo ali, grande ali, eu percebi daqui. E interessante que as crianças aqui da igreja, elas são ensinadas na igreja, de uma forma que elas entendam a palavra. Então, tem os professores que estudam, que preparam as aulas para ensinar as crianças ali. E aconteceu um episódio bem interessante. Um filho não se comportou bem nesse tempo, e aqui as crianças são recompensadas pelo galardão. A criança se comporta e a tia no final da aula dá um galardão. Então esse menino só faltou botar a igreja abaixo, parte da igreja abaixo. Quebrou e correu e aquela coisa toda. E a tia
ela é instruída a não dar galardão, quando não há um bom comportamento. Diga assim, quando não há um bom comportamento, não há galardão. Amém? Então a tia não deu galardão. E o menino, quando a mãe veio buscar, porque menino, quando vê mãe, aí gosta de chorar. E a mãe, o que você deu no meu filho? Aí que ele aumentava o tom para chamar a atenção. E a professora, coitada, com medo. Olha, a professora foi explicar, ele não se comportou, ele desobedeceu, então a gente não vai dar o galardão a ele hoje. A mãe pegou o menino pelo braço, vamos, chegar ali, eu vou comprar o galardão para você. Acabou com o propósito. Você está ensinando a seu filho desde pequeno a ser desobediente. Se você não coloca regras, ele não vai saber o que é regras. Ele não vai respeitar regras. Se eu e você, Deus, eu vou aumentar o nível aqui. Deus fez o homem e mulher e Deus já começou botando limite. Vocês não podem comer dessa árvore do jardim, não. Vocês podem comer de qualquer uma, menos dessas árvores, dessa árvore você não vai comer. Deus já começou colocando limite no homem. Imagine você descumprindo uma coisa que lá na frente você vai ter dor de cabeça. É quando de pequenininho, a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho, não é o caminho, mas é no caminho, que quando grande ele não vai se desviar dele. Imagine a igreja tendo um esforço, a igreja promovendo um ambiente para que o seu filho seja obediente, e a mãe desfazendo aquilo. Porque para algumas mães é melhor agradar o filho do que deixar ele desagradado. Você sabia que nem sempre o seu filho vai pensar assim? A seu respeito? Eu queria ouvir tudo bem, diga tudo bem, é verdade. Nem sempre. Porque se ele não for criado debaixo de regras, e as regras são limites, ele vai ser alguém que vai ignorar isso. Ele vai ser um indivíduo que vai ter problemas com regras mais na frente. E se é no lar aonde nós ganhamos e perdemos, então a gente precisa estar atento àquilo que Deus tem falado por meio da palavra, para a gente não botar as nossas crianças, os nossos filhos, no mau caminho, de forma até involuntária. Porque às vezes a gente pode achar que amar alguém é fazer tudo o que aquela pessoa quer. A Bíblia diz que Deus nos ama e corrige. A Bíblia diz, irmão. Olha o que é que a Bíblia diz. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Porque se você está sem correção, não é filho. Você está aqui, irmão? Ou seja, seus filhos precisam de limites. A igreja vai fazer um papel importante, a igreja vai instruir, a igreja vai orientar. Agora você, pais, os pais, você que está me assistindo na sua casa, também serve para você, você precisa colocar limites. Ou senão você vai criar uma onça, um leão, depois de grande, e você não vai ter força contra ele. Você está aqui? Não. As coisas que nós perdemos e as coisas que nós achamos é dentro de casa, são valores, são coisas importantes que tem que ser preservadas. Diga a seu filho que você ama. Um amém aqui, lá no canto ali. Um amém ali, lá no canto. Obrigado, irmã Edilene, Deus abençoe sua vida, viu? Outra amém, glória a Deus. Diga a seu filho que você ama. Diga à esposa que você ama. Maridos também gostam de ouvir que é amado, né? Ô glória, olha a minha ali, ó. Glória. Ela diz, meu filho, você está bonito, viu? Eu digo, é lógico. E eu digo que você é linda. Você é
pedrinha do meu coração. Eu digo isso. Então, os lares, a gente tem que entender, família não é algo que vem feito. E você pode estar dizendo, mas é muito fácil falar, pastor. Não, eu não estou dizendo que é fácil falar, difícil é fazer. Olha, existe dificuldade sim, mas quando você vai por esse caminho, você vai começar a ver os resultados. Aqueles maridos bem apaixonados pelas mulheres, olha no olho dela e diz assim, I love you. Se você não gosta de falar inglês, você pode falar. Eu prefiro falar inglês. Obrigado, Binho. Eu preciso falar inglês com ela. I love you, baby. Quando eu falo inglês, parece que tem uma força maior. Aí ela olha para mim e diz assim, beautiful. Beautiful. Né? Belo, lindo, bonito. E a gente fica falando inglês em casa. Isso é bom, irmão. Vai melhorando a vida. Amém? Brincar, se divertir, né? Rir, é maravilhoso. A vida é muito curtinha. E a gente precisa aproveitar os momentos que são importantes. Porque se a pessoa que está do seu lado, você não a considera importante, acabou. Você tem que amar, tem que valorizar, tem que fazer coração e dar beijo. Amém? Ah, pastor, como é que eu faço para ganhar cada dia mais a minha esposa? Agora é uma dica para os homens, varões, cadê os varões? Aleluia, cadê os varões? Então você vai ali, varão, você vai ali no SAF, aí você chega lá e diz, bom dia, primeiro cumprimento, bom dia, tudo bom, tudo bem? Me diga uma coisa, tem flores? Tem flores? Aí ele vai dizer, lógico que tem. Então prepare um buquê, bote uns sonhos de valsa daquele e enche de sonho de valsa, porque mulher gosta de sonho de valsa. E se a sua mulher tiver uma mistura com formiga, aí é que gosta de sonho de valsa mesmo. Aí você prepara as flores, né, amor? Aí coloca um sonho de valsa lá e você chega em casa. O melhor, você faz um suspense, manda alguém deixar. Aí você está lá em casa, aí você diz assim, eu não sei de nada. Você sentado lá, alguém toca a campainha, aí está na hora marcada, né, de chegar. Aí você fica, sei de nada. Estou sabendo de nada. Mas, aí o camarada tocando lá a campainha, aí você diz, amor, abre ali a porta, mozão. Aí quando ela vai lá abrir a porta, aí o camarada, a senhora Polinilma é você? Aí ela, surpreenda com coisa boa. Amém. Eu lembro quando eu dei o primeiro buquê a ela, foi uma coisa tremenda. Eu fui até lá em Santinha, não foi Santinha? Santinha, onde é que vende aquela? Ela disse, pastor, ali no SAF. Eu fui lá. É no SAF, né? Fui lá, mandei preparar o buquê. A mulher disse, eu boto o quê? Eu disse, bota umas coisas bonitas, que eu quero que quando ela veja, ela chore. Ela se emociona quando pegar naquilo. Não é como cebola, não. Não bote cebola no meio, não, viu? Bote flores. Aí a mulher preparou tudo. Quando ela viu, ela ficou emocionadíssima. Eu digo, pronto, ganhei o dia. Aquele dia foi maravilhoso. Amém, irmão? Mas é dessa forma que a gente vai aprendendo, que a gente vai vivendo e vai avançando cada vez mais. E para encerrar, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou encerrar. O louvor pode vir para cá já. Aleluia! Gileno, ele é especialista em... Acho que neta não anda não, ela voa. Porque Gileno é o tempo todinho, minha gata, minha gatona. Né? Neta, ela não anda, ela voa. Neta não tem cabelos, tem plumas. Uau! Né, Gileno? Olha que coisa maravilhosa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. A gente vai encerrar aqui, amém? Você foi abençoado, irmão? Amém.
Essas são coisas simples, mas que vão trazer resultados para a sua vida, amém? Olha o que é que a Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 1, verso 4, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, aleluia, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Gerações. Habitou primeiro na tua avó Loide, ela era grega. Depois veio para Eunice. Você sabia que Eunice é o nome da minha mãe? Dona Eunice. Eunice. Depois veio para a mãe Eunice. E por final chegou a Timóteo. Heranças são importantes, mas lembre-se de um bom legado. Seus filhos vão ser aquilo que você está disposto a fazer por eles. Amém? Cuide deles, ore por eles, ore como família. Chame seu marido, esposa, convoque para orar. Esse é o tempo da igreja orar. Estamos vivendo dias difíceis. A família está sendo bombardeada. E nós precisamos guardar os nossos filhos em oração. Amém? Glória a Deus. Quero aqui orar e chamar os diáconos. Você pode ficar de pé para a gente ceiar junto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Porque nós sabemos que uma igreja forte é porque as famílias são fortes. E o desejo do meu coração nessa manhã é ter orientado um pouco a tua igreja sobre a importância de cuidar dos filhos, da família, de uma forma mais intensa. Porque esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, mas nós temos o Senhor que tem nos orientado a cada dia, e nós somos gratos por isso. Muito obrigado pela palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e ela nos faz ver um futuro de sucesso no que diz respeito à nossa família. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, amém? Nós vamos ceiar nesse momento, mas eu sei que todo mundo que está aqui eu conheço, né? Todo mundo que está aqui, mas se você está entre nós, e você estava afastado, afastada, né, por alguma situação ou outra, e você nessa manhã deseja, né, voltar para o Senhor, eu queria orar por você. Tem alguém aqui que está entre nós? Aleluia, glória a Deus. Tem uma pessoa ali, amém? Glória a Deus. A gente aumenta o volume, amém? Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Você pode vir aqui para a gente orar? Fica aqui do lado da diaconisa, por favor. Glória a Deus, aleluia. Estende sua mão para cá, irmão. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela aliança eterna que nós temos com o Senhor. E nessa manhã, nossa irmã ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra, e ela está novamente refazendo a aliança contigo. Nós abençoamos essa decisão. Declaramos, Senhor, ela vivendo uma vida para o teu inteiro agrado, frutificando e andando à luz da tua palavra. Muito obrigado pela vida dela, no nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Glória a Deus, amém, irmão? Eu quero só te dar uma instrução sobre a ceia.
A ceia é um momento maravilhoso, é um momento importantíssimo, mas a Bíblia ela nos orienta que nós precisamos tomar alguns cuidados quanto à ceia. E se você está aqui hoje pela manhã e você ainda não recebeu Jesus, mas deseja fazer isso, né? Eu quero ainda, o primeiro convite está valendo. Se você quer receber Jesus, se você estava afastado e quer voltar, fora ela que já recebeu, tem mais alguém para a gente cear? Tem mais alguém entre nós? Glória a Deus, glória a Deus, amém. Então, eu quero orar pelos elementos, amém? Estende sua mão, levanta suas mãos, aleluia. Pai, nós te damos graças. Nós reconhecemos que aqui está o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E nessa manhã, conforme o Senhor diz na palavra, nós estamos renovando os nossos votos e o nosso comprometimento com o Senhor, sabendo, Pai, que na aliança que nós estamos, ela é melhor, ela é superior. E o Senhor tem guardado a nossa vida. Te damos graças por esses elementos, esse suco de uva e esse pão que simboliza o teu sangue e o teu corpo, que foi moído naquela cruz. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém? Os diáconos, eles vão chegar até onde você está, você espera, tá? E eles vão estar levando para você, ok? Aleluia, glória a Deus. Pelo sangue
proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso Aleluia, esse obrigado, Senhor. nome é, nome de Obrigado, Senhor. Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te dou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode passar aqui, por favor? Me ajuda aqui. Passa para o pessoal. Ok? Todo mundo recebeu. Você viu que tem o suco de uva e o pãozinho, tá? Eu quero ler uma passagem na palavra antes da gente ceiar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra diz assim: porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está voltando. Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos nessa manhã. Nós somos gratos porque Jesus morreu, mas ressuscitou. E a palavra diz que Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Muito obrigado, porque a cada um de nós nos foi dada uma nova oportunidade. E nós não vamos desperdiçar ela, Senhor. Nós somos gratos pela vida eterna. Nós somos gratos pela redenção, pela remissão dos nossos pecados. Muito obrigado. No nome de Jesus. Você pode tirar a sua máscara e comer o pão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo sangue. O sangue que nos purifica, o sangue que nos limpa, o sangue que nos deixa diante do Pai sem culpa e sem condenação. Nós te damos graças. Muito obrigado, Jesus. Você pode tomar o suco. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos. Os diáconos vão estar recolhendo. Levante suas mãos. Você tem tudo o que você precisa. Deus já te deu tudo o que você precisa. Deus já te deu. Deus já te deu tudo o que você precisa. Comece a agradecer a Ele nessa manhã. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças
nós te damos, Senhor. Obrigado pela nova vida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Obrigado, Senhor, pela nova vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Microfone. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, igreja, graça e paz. Antes de encerrarmos, eu queria fazer uma oração Glória pelas a Deus. mamães. Sei que nós temos muitas mamães aqui e pelos filhos também. Então, por isso, eu queria chamar a Érica. Érica tá aí? Vem cá, Érica, por favor. Ela vai representar todas as mamães e todos os filhos, porque a Érica está grávida, então a gente já aproveita. Amém. Já faz aquela, né? Ora pela Glória a mãe, Deus. pelos filhos e uma grávida para representar. Não poderia. A grávida linda. Nós vamos estar orando. E sabe, amados, eu queria que você concordasse com essa oração. Dizer para você que é mãe, você que é filho, ou seja, para aleluia. todos nós que estamos aqui. Glória a Deus. Que existe uma graça, existe uma força de Deus para você ser mãe. E existe uma força de Deus para você ser filho obediente. Amém. E ser uma mãe e um pai sábio, que sabe conduzir os teus filhos no caminho do Senhor. E nenhum vai se desviar deles. Tá bom? Glória a Deus. Então eu queria que nessa manhã você orasse. Se teu filho está perto, vai para perto de tua mãe, fica com a tua mãe. E nós Glória a vamos Deus. estar abençoando a vida de todas as mamães que estão aqui e as que estão em casa também. Tá bom? Estenda suas mãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te render graça nessa manhã. Pela tua fidelidade e a tua bondade, Senhor. Como é bom te servir, Pai. Como é bom saber Amém, Senhor. que não estamos sós, que há uma graça sobre nós e a tua sabedoria nos conduzindo, nos levando a triunfo, Senhor, nesse dia que é mais do que especial. Todos os dias são o dia das mães, mas hoje nós comemoramos. E como representantes do teu reino, nessa manhã nós colocamos diante de você a vida de Érica, representando todas as mães dessa igreja. E assim eu estendo até para as mães dessa cidade, Senhor, até as que não te conhecem ainda. Que o Senhor possa estar tocando no coração delas. Pai, nessa manhã nós declaramos uma manhã onde muitas coisas vão se acrescentar no nosso coração como mães. Aquilo que a gente ainda não conseguia enxergar sobre os nossos filhos, haverá uma clareza, o Senhor iluminando os olhos do nosso entendimento, abrindo o nosso entendimento para o chamamento de ser mãe,
se assim eu posso dizer, Senhor, porque é uma graça, isso é divino. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela paciência que o Senhor tem nos dado. Obrigada pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Obrigada por esse amor tão incondicional que tem cobrido a nossa vida. Senhor, nós não vamos desistir dos nossos filhos. Nós não vamos desistir dos nossos filhos. Eles são seus. Assim como Ana entregou o filho dela sem nenhum receio, nessa manhã nós declaramos mais uma vez: os nossos filhos, Senhor, eles são seus. Pai, eu oro pela gestação de Érica, Pai. Essa criança representando os filhos de Deus, o desejo de Deus, de ter filhos. Filhos obedientes, filhos inteligentes, filhos sábios. Eu declaro saúde divina sobre você, uma gestação sobrenatural, um parto sobrenatural. Aqueles médicos, as mãos daqueles médicos sendo as suas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Uma criança que vai trazer muitas alegrias para os pais e para o teu reino. Em nome de Jesus, nós abençoamos e declaramos vida abundante. Vida abundante, no nome de Jesus. Saúde, saúde do alto da tua cabeça até a planta do teu pé. Um corpo sadio e saudável, assim como é a igreja do Senhor. E assim como são as mães que carregam os filhos não somente no ventre, mas no coração. Amém? Nós amamos vocês, sejam abençoados no nome de Jesus. E é isso. Foi. Aleluia, que manhã abençoada, né? Extraordinário. E vocês foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Eu vou dar os avisos finais. Em seguida, dar uma breve palavra sobre dízimos e ofertas. E vocês estão liberados, desde que espere as orientações dos diáconos. Amém? O pastor pede para avisar e lembrar que esse mês de maio é o mês da família. Já foi avisado há alguns cultos atrás. Só para lembrar mesmo, então todo domingo pela manhã o ensinamento vai ser voltado à família. Se você tem desejo no seu coração de convidar a sua família para estar aqui conosco no próximo domingo, convida, porque eu sei que o Senhor vai tratar coisas específicas com cada um. Amém? Quinta-feira tem culto de oração, 6h30, né, pastor? Às 6h30, esperamos vocês aqui. Os cultos de oração estão sendo uma bênção. E dependendo do decreto que vai ser liberado, acho nessa semana agora que vem, né? Posso ser que sim, posso ser que não. Nós teremos culto pela manhã e pela noite. Vai depender do decreto. Vamos orar aí para tudo se normalizar em nome de Jesus. Mima também pede para avisar que chegou vários títulos ali maravilhosos na livraria. Então, antes de sair, dá uma passadinha lá e confere os títulos novos. E se você não comprou o presente para a sua mamãe, ainda dá tempo. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Vocês não precisam abrir a Bíblia. Lá em Provérbios 3, 9 ao 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares se romperão com vinho novo. Todas as vezes que eu leio essa passagem, quando fala assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, eu sempre lembro da história de Caim e Abel. E eu vou ler para vocês também, que está lá em Gênesis 4. Vou ler do iniciozinho. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do teu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e desta sua oferta. Nós sabemos que a primícia é o primeiro, né? Aquilo que a gente recebe de primeiro, e o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que a gente recebe. Então, certamente, quando nós recebemos o nosso salário, não sei,
Nós devemos separar aquilo que pertence ao Senhor. E lembrando disso também, a gente sempre assemelha o dízimo e a oferta como honra e gratidão ao Senhor. Quando tem aniversário, normalmente, sempre tem aquele primeiro pedaço, né, que a gente dá para quem a gente ama, para quem a gente honra. E com o Senhor não deve ser diferente. Então, todas as vezes que a gente receber o nosso salário mensal, separa aquilo que a gente já sabe que é da parte do Senhor. E a oferta é quando a gente tem o desejo no nosso coração de ofertar, abençoar a vida de alguém. O diabo nunca vai mandar a gente dar nada. Então, é o Senhor, obedeça. E todas as vezes que o Senhor coloca algo no nosso coração, é porque vai ter uma recompensa. A obediência sempre traz uma recompensa. Então, obedeçam, que com certeza o Senhor vai fazer a parte com aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Amém? Vocês podem ficar de pé. Eu vou orar pelos dízimos e a oferta e vamos encerrar. Amém. Pai, nós te rendemos graças por cada dízimo e por cada oferta que será semeada nesta manhã. Nós declaramos eles multiplicando e sendo bem administrados no nome de Jesus. Amém. Vocês esperam a orientação do diácono e tem uma lembrancinha ali também atrás para as mamães. Quem é mãe pode pegar ali, é um mimozinho. E se sua mãe não está aqui, você também pode pegar para presenteá-la. Amém? Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.